Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa realizado pelo setor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Satisfação muito grande estarmos de volta para mais um programa, para debater sempre temas de interesse geral. Aí essa parceria da CDL Santos Praia, juntamente com aqui a Santa Cecília TV, trazendo informação semanalmente para você com reprise em horários alternativos. Nosso programa, versão inédita, vai ao ar toda terça-feira das 18 às 19 horas, com reprises diárias aqui na grade da programação da Santa Cecília TV. Bom, hoje teremos na primeira parte do programa o advogado Daniel Haddad, especializado em direitos do consumidor, e ao meu lado também o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Daniel, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Prazer, Zé, Nicolau. Obrigado pelo convite. É uma satisfação receber aqui o Daniel mais uma vez, né, Nicolau? É verdade. Agora que é pai fresco, né? Pai novo, curtindo o filhinho, deu uma pausa, né? Agora retornou aqui. Tem que dar. Hoje em dia, né, o pai tem que ser presente, né? Não basta ser pai, tem que participar. Agora voltamos um pouco à mídia. Hoje não é o dia dos pais, né? Mas teremos também o outro pai fresco aí na sequência do programa, na segunda parte. Agora essa preocupação que volta com a incidência das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O Dr. Ricardo Camilo de Almeida vai estar conosco, patologista, vai estar conosco na segunda metade do programa. Vamos aí com o Daniel Haddad, aí chegando perto da Black Friday, né, Daniel? Mais um ano. E cuidados adicionais, né, para que tudo ocorra... Black Friday ou Black Fraud? Todo ano, né, a gente tem essa dúvida. Essa dúvida. E no começo era mais, sinceramente, quando começou essa moda no Brasil, nos Estados Unidos existe há muito tempo. É o dia que sucede o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças. E é um dia que as grandes redes, principalmente, fazem muitos descontos. No Brasil, no começo, diziam que era tudo pela metade do dobro. Havia um aumento artificial dos preços, um aumento que não era, colocava um preço maior do que era na verdade, para que um suposto desconto fosse concedido. Isso realmente acontecia no começo. No decorrer dos anos, as pessoas foram chamando de Black Fraud e acabou perdendo credibilidade. Então, principalmente no comércio eletrônico, mecanismos de busca de preços, por exemplo, começaram a monitorar os preços até um ano antes. Então, a pessoa hoje, se for comprar num comércio virtual, por exemplo, ela tem a possibilidade de ver se aquele preço realmente está com desconto ou não, inclusive comparado com anteriores. No comércio físico, nas lojas físicas, algumas estão aderindo também. A adesão é um pouco menor até do que no comércio eletrônico, mas algumas vêm aderindo, inclusive um mês todo de descontos, não só o dia, como um mês de descontos. E isso é válido, para o consumidor isso é muito válido. Desde que a oferta seja verdadeira, que o desconto esteja sendo colocado, não há nenhum tipo de empecilho do comerciante dar o desconto. Isso é o livre mercado, é o livre preço que ele pode praticar. Repito, desde que respeite realmente a informação e que aquele desconto seja um desconto real que esteja sendo concedido. Nicolau Obeide, Comunidade dos Lojistas. Exatamente, o desconto do... Já cortei o que você ia perguntar, né? Mas o desconto do lojista, às vezes não é o que a pessoa imagina. Às vezes é um desconto em cima da margem que ele tem de lucro. O que acontece muito nos Estados Unidos é que eles liquidam mesmo pontas de estoque, né? E hoje a maioria das empresas, principalmente de eletrônica, eles não trabalham mais direto com estoque, eles trabalham com a fábrica e fazem aquele sistema dump, né, que eles chamam, que é compra direto quando faz o pedido e vende direto para o consumidor. Então, às vezes, não dá aquela margem que dá, né? Por exemplo, tradicional nos Estados Unidos, com esse tipo de promoção, a Best Buy, por exemplo, que eles pegam do estoque deles, que eles têm muita loja, e liquidam. Então, por isso que talvez o comerciante aqui ache que está errado, ou que estão fraudando, não. Porque às vezes o preço aumenta realmente, né? Em dólar, em cima de um preço normal, eles dão aquele desconto. Não tem Agora, tem o Rafael Quaresma, né? Já esteve aqui várias vezes. E eles têm monitorado bastante, né? Tem. Ele faz um trabalho preventivo, sim. Os preços para evitar fraude, né? Isso, mas o próprio lojista tem que ser o primeiro fiscal de si próprio. Porque se ele faz uma promoção não verdadeira ou um aumento artificial de preço para depois dar o desconto, a credibilidade acaba caindo e aquele comércio ele vai acabar sendo prejudicado na sua imagem.
Então é muito importante que o primeiro analista da sua promoção, o primeiro analista da sua imagem seja o próprio lojista, seja o próprio comerciante, para que a sua empresa tenha credibilidade e atraia clientes futuramente, não só num período de promoção, como é a intenção também muitas vezes. É fazer uma promoção para a pessoa conhecer a loja, ir até a loja e depois virar um cliente fixo, frequente. Eu vou fazer uma pergunta para o Nicolau, ele pode até estranhar como a vivência do comércio dele, de muito tempo, ele convive, é um líder dos comerciantes, da classe dos lojistas. A promoção, não é? Ela é para zerar o caixa ou fazendo uma forma bem feita, você consegue ainda oferir lucro apesar do desconto? Não, o lucro, assim, toda mercadoria você tem uma margem. Aí vamos pegar aí no setor calçadista, vamos pôr aí, setor de calçados. Trabalho com uma margem, já trabalhei com isso, 80% mais ou menos, de 80% a 100%, dependendo do local. Então, compra por 10, vende por 20. Um exemplo. Aí eles geralmente vendem os números chaves. Né? Calçado tem problema, 33, uma grade, se for feminina, vai uma grade do 33 ao 40, né? Hoje tem mulheres aí 40, 41. Vende aqueles calçados, fura geralmente 36, 37, 38, são os que vendem. Aí a quantidade fica ali umas pontas do 33, 34, do 40. Aí o que ele faz? Já feriu o lucro que tinha que aferir, né? Pela média naqueles calçados que vendeu. No final ele não vai vender mais aquele modelo. Então o que ele tem que fazer? Pegar o preço de custo, ou às vezes até, dependendo do produto, abaixo do custo, e aproveitar essas promoções que tem a mídia ajudando na promoção e queimar. E faz o dinheiro, ele retorna, o comerciante, é uma maneira do comerciante retornar o dinheiro para o caixa dele. O que adianta ele ter na prateleira do estabelecimento comercial dele pontas de estoque que ele não vai conseguir vender? Verdade, não adianta nada. Verdade. Ele faz o dinheiro, recicla aquela mercadoria e com o dinheiro ele compra a mercadoria de novo e assim vai. Às vezes até eu cheguei a vender, na época que eu trabalhava com tênis, eu cheguei a vender abaixo do custo. Às vezes determinados modelos tinham 2, 3, 4 modelos, juntava, fazia pela média girava, faz dinheiro de volta. Porque você não tem liquidez com aqueles calçados. Então, a Black Friday, nos Estados Unidos eles fazem isso, eletroeletrônico e vários outros. Sim. Fazem isso, você tem que aferir de novo. Eu fiz agora, estou fazendo agora na loja aí para sexta-feira de Black Friday, juntando alguns produtos que eu não tenho volume, que tem uma grande loja, ou que tem a mídia, né, das lojas de grandes magazines, mas eu pego alguns produtos que já estão ponta de estoque, que já vendi o que tinha que vender e queimo. Agora, esses produtos permanecem com a garantia, quando eles têm garantia, permanecem com a qualidade, quando eles têm a qualidade, não produtos deteriorados, não é isso? São produtos que já não estão girando, você queima. E aí você faz o dinheiro e compra outro tipo de mercadoria. Ô Daniel, você acredita então que melhorou muito em relação ao começo? Essa nomenclatura de Black Fraud já não corresponde tanto à realidade, né? Não que tenha sido extinta, mas melhorou muito realmente. Hoje o comerciante, as grandes empresas principalmente, elas têm noção de que, primeiro, o consumidor está de olho, o consumidor hoje em dia ele é dificilmente enganado. A lei do consumidor, o Código do Consumidor, talvez seja uma das leis que o consumidor mais tem acesso, mais tem conhecimento, muitas vezes errada, muitas vezes o consumidor tem conhecimento, mas não a situação que se aplica. Mas a campanha que vocês fazem aqui na TV, a campanha que a imprensa faz, sempre esclarecendo algumas dúvidas, isso é uma educação ao consumidor. E as empresas, as grandes empresas principalmente, verificando isso, elas, peraí, não adianta mais fazer aquela nossa conduta antiga. A gente tem que respeitar o consumidor, a gente tem que colocar o preço com desconto realmente. Isso eu percebo que vem ocorrendo bastante. Ainda não é 100%, mas melhorou muito realmente. Mas, Daniel, o produto também ele não é só preço, né? O produto tem que ter preço, aí a qualidade a gente questiona na garantia. Né? Então eu vejo muitos produtos, às vezes eles têm preço, mas a garantia é quase a garantia nula, ou quase a garantia legal, que é só 90 dias da compra. Então, às vezes tem produtos que trabalho com 10 anos de garantia, produtos que eu trabalho com 3 anos de garantia, marcas que dão 3 anos em todos os seus produtos. E aconteceu até um negócio interessante ontem, só para comentar, eu fui numa loja eu não vou citar o nome aqui, mas eu fui numa loja de produtos de construção
e fui comprar, precisava trocar aquele jogo do banheiro, dos 2 banheiros eu queria trocar, que já começaram a ficar oxidados, né? Produtos de porta-toalha, porta-toalha de rosto. E aí fui ver aqueles kits, né, que tem para vender. Aí a gente olha um pouco mais a qualidade, porque sabe que tem uns que são bem vagabundos. E eu vi um lá, e eu vi vários, sei lá, 5 anos de garantia total. Aí eu questionei a vendedora, 5 anos de garantia total. Então, se começar a empretejar, né, no caso, vai perdendo o cromo, né, aquele cromo, eu posso vir trocar. Ah, não, aí não. Aí é oxidação. Falei, mas peraí, aqui está escrito 5 anos de garantia total. Eu conheço a palavra total. Ah, não. Eu falei, então me explica qual o tipo de garantia que eu teria nesse produto, já que é um produto que é fixado na parede. Não, se tiver algum defeito interno, mas como assim interno? Não sabia explicar. Se promete garantia total, tem que cumprir, né? Tem que cumprir. É interessante isso, realmente, a questão da garantia, porque alguns produtos, eles, mesmo marcas globais, a qualidade do produto oferecido no Brasil é diferente da qualidade do produto oferecido no exterior. Por exemplo, eu tenho visto várias reclamações de uma empresa japonesa, e o Japão é um arquipélago, o Japão são ilhas. E na cidade de Santos, os produtos dessa empresa, elas se acabam muito rapidamente. E a justificativa da empresa é que Santos tem a oxidação do mar. Ora, só que a empresa japonesa é uma ilha, então lá não tem oxidação. Só que aí, investigando, a gente descobriu que as placas feitas no Japão são diferentes para dar mais durabilidade ao produto lá. E no Brasil, por uma questão de maior lucro que as empresas querem ter, eles colocam material inferior. Então, a garantia, por exemplo, nesse produto, mesmo que não seja a garantia contratual, mas a vida útil do produto, porque o Código do Consumidor diz lá no artigo 26, parágrafo 3º, o produto ele tem o prazo de reclamação de vício oculto. O que é um vício oculto? É um vício que aparece durante a vida útil do produto. Então vamos supor que o produto tem 1 ano de garantia contratual. 1 ano de garantia contratual, mais 3 meses da legal. Se não tiver expresso que esses 12 meses engloba tanto a contratual quanto a global. Um eletrodoméstico... que geralmente eles colocam 90 dias mais 270 dias. Se tiver expresso, isso tem que estar expresso, por exemplo, na publicidade. Se falar que a publicidade é 5 anos de garantia, ela 5 anos e 3 meses. É 5 anos e 3 meses. Ela tem que falar que é 4 anos e 9 meses na publicidade para ser 5 anos, porque os 90 dias da legal não tem como tirar. E o código, quando fala de vida útil, ele fala todo produto tem que durar um tempo. Então, isso já foi definido pela jurisprudência pacificamente, que um eletrodoméstico tem que durar de 4 a 5 anos, pelo menos. Então, se algo acontecer durante esse período, é o chamado vício oculto. O fabricante ele tem responsabilidade, desde que o consumidor reclame, em 90 dias, a partir do momento que apareceu esse vício. Então, vamos supor um televisor de uma marca japonesa que dê problema. E o consumidor, em 2 anos de uso, dá o problema. Ele tem 90 dias para reclamar, para que esse produto seja reparado. Se não for reparado, abre as opções do Código do Consumidor, que é a devolução do dinheiro ou troca do produto por um novo. Isso a jurisprudência hoje é pacífica. Inclusive, as decisões aqui em Santos são pacíficas com relação à vida útil do produto. Se o produto tiver 2 anos de garantia? Não, produto com 1 ano de garantia, mas pifou em 2 anos. Deu problema em 2 anos. A vida útil do produto é o critério utilizado. Então, não adianta fabricar produto que não dure. Porque se o consumidor reclamar judicialmente, ele vai conseguir a troca desse produto ou o dinheiro de volta direto com o fabricante. Repito, nesse caso, o fornecedor responsável é o fabricante. O vendedor ele não é responsável por esses vícios do produto. Isso também tem decisão judicial. Nem a loja, né? Nem a loja, o vendedor, enfim. A não ser que ele prometa que ele seja. Por exemplo, tem grandes redes que falam, se der problema, troca 7 dias aqui comigo. Aí, se ele falou isso, ele tem que cumprir. Agora, ele não é obrigado a fazer isso. Ele faz isso até como uma forma de atrair clientela. Olha, dá problema na assistência técnica. Faz o seguinte, vem comigo que eu troco. Se ele faz isso, ele tem que cumprir. Mas já foi definido que não. Quando dá problema, tem que encaminhar para assistência técnica. Eu só queria que você fosse mais específico na parte dos 2, no 1 ano de garantia e no direito da troca com 2 anos. Isso, é o critério da vida útil do produto. Então, mesmo que tenha passado da garantia, então vamos supor, um produto com 1 ano de garantia e uma televisão dá problema com 2 anos, pelo Código do Consumidor é expresso isso, artigo 26, parágrafo 3º. É um vício oculto. O que é um vício oculto? É o vício que não consegue ver logo no começo ou durante a garantia do produto, mas que o produto que o vício que vai aparecer durante a vida útil desse produto.
quanto que é uma vida útil do produto? A lei não fala isso. Quem é que definiu qual que é a vida útil de um produto? A jurisprudência, os tribunais. O que os tribunais decidiram? Uma televisão, uma máquina de lavar, um eletrodoméstico, 3 anos. 4 a 5 anos. Por isso, se o consumidor começar a perceber, as grandes redes oferecem, por exemplo, uma garantia complementar, às vezes de 2, às vezes de até 3 anos. Por que eles fazem isso? Garantia complementar nada mais é do que um seguro durante a vida útil do produto. Né? É, garantia estendida. Chega na loja, numa grande rede, e pede uma garantia estendida de 10 anos. Não existe. Por que não? Porque eles seguram exatamente o período da vida útil do produto que o fabricante já seria responsável a fazer a substituição ou a devolução em caso de vício oculto. Esse é o grande segredo. Mas aí são seguradoras, né, Daniel? Aí são seguradoras que estão por trás disso. Grandes seguradoras. E, aliás, o PROCON fez uma análise que 75% dos pedidos feitos de reparo na garantia estendida são negados, alegando o mau uso do produto. Na verdade, o mau uso do produto é uma excludente de responsabilidade. Se eu compro uma televisão 110 e ligo no 220, a culpa é minha. Principalmente o que tem acontecido muito hoje, isso, eu tenho vivido isso, é na exclusão da garantia em celulares. Muito mau uso de celulares. Celular, realmente, eles têm muito mau uso, né? Pessoas que entram na água. Tanto caso, só para acrescentar, os celulares já de um tempo para cá, eles contêm uns selos dentro deles, não sei se você sabe disso, muitos eu acho que não sabem, que ele é branco. Se você abrir o teu celular, você vai ver atrás, ele tem um selinho branco. E esse selo, quando entra em contato com a água ou com a umidade, ele fica vermelho imediatamente. Isso foi uma forma que os fabricantes encontraram de quando alguém às vezes deixa cair dentro do vaso sanitário, deixa cair na água e depois seca, põe no arroz, né? Que tem esse folclore, né? De pôr no arroz e aí leva na garantia. Aí eles veem que caiu na água e foi molhado e é uma das condições que eles verificam. Porque o fabricante ele tem que estar realmente com esses artifícios legais, algo que pode ser feito exatamente para isso. Se a lei me exclui a responsabilidade em caso de mau uso, eu tenho que mostrar que foi um mau uso. Isso é perfeito. Algum dispositivo que demonstre, por exemplo, que foi molhou. Exatamente. Essa é sim uma excludente de responsabilidade, sem dúvida alguma. Bom, deixa eu dar um recado para você, né, que é de repente um bom atendimento. Eu vou te dar uma dica excelente, que é nosso parceiro, está conosco ao longo do ano inteiro, é o Sicredi. O Sicredi que atua do modelo do cooperativismo, mas tem um funcionamento similar a um banco, como você utiliza normalmente. Você vai ter seu cartão de crédito, vai ter seu cartão de débito, você tem acesso a linhas de financiamento, seguros e muito mais. O Sicredi tem uma cesta de produtos muito completa que ele te vende e te serve com muita competência. Você tem que conhecer a agência do Sicredi, ali no centro de Santos, muito bem montada. Vá tomar um café com o Eurico, com a Viane, toda a equipe que realmente é muito competente. Sicredi fica na Moda Bueno 29, no centro de Santos. O telefone é o 3219-4077. 3219-4077. Acesse, está aí na sua tela, sicredi.com.br. Daniel, essa semana chama a atenção a utilização de mecanismos dos municípios visando a inadimplência, de inscrever na dívida ativa aqueles que estão inadimplentes com o IPTU. Algo que é mais recente, Santos, por enquanto, não adotou essa prática. Do ponto de vista do direito do consumidor, essa cobrança é aceitável? Essa punição é aceitável, no seu entendimento? É interessante isso, porque tem um conflito, né? Inscrevendo, inclusive, em cadastros restritivos de crédito, né? No caso do imposto. Porque a partir do momento que você vai para o Serasa ou para o SPC... A questão principal é essa, tem os você perdeu o crédito. Né? Enquanto você dívida ativa, tudo bem, mas... Até banco você perde cheque especial, perde cartões de crédito. Enquanto você está numa dívida ativa do município, ainda é discutível. Olha, pode inscrever, lógico que pode, mas você vai negociar um crédito, você ainda tem uma certa margem. Agora, quando você vai para um cadastro restritivo de crédito, e vamos supor uma pessoa que alugue um imóvel e fique sob a responsabilidade do inquilino, o pagamento do IPTU, ele não paga, e o proprietário acaba sendo inscrito, é um prejuízo. Mas hoje também já está todo mundo já escaldado, né? Vamos usar esse termo, né? Gato escaldado. Hoje, quem aluga um apartamento, ele aluga, detém o carnê,
e cobra no aluguel do inquilino. Né? Olha, porque meu pai uma vez ele entrou numa fila de 2 anos de IPTU numa casa que ele alugou, achando que a pessoa estava pagando, ficou 2 anos sem pagar IPTU. Mas se eu te falar, você vai ficar surpreso. A maioria não faz isso. Ainda não está fazendo? Maioria não Deixa faz o carnê isso. na mão do inquilino. Eu não digo diariamente, mas semanalmente eu vejo pelo menos 1 ou 2 casos tranquilamente. Outra coisa importante que hoje não tem mais perdão, quem faz locação de casa, né? Não apartamento, que prédios não tem esse caso, a não ser alguns, os novos, agora que já tem relógio de água, né? Isso. Os prédios novos. E a Sabesp, ela não tem a ligação da água no nome, né? Do cliente. Não é que nem o caso da luz. Da né? luz, E se o inquilino não pagar a água e deixar a conta lá, a conta sobra para o dono do imóvel. E esse mecanismo, então, é um pouco cruel da inscrição restritiva de crédito. Do ponto de vista legal, existe autorização, tudo bem, mas... Condomínio também, né? Condomínios podem protestar os boletos. Pode ser protestado os boletos. Porque aí também, talvez caiba a negociação, aí prevaleça o bom senso no caso do condomínio. Sim, né? Que é delicado, porque você tem outro lado também, que você tem que prestigiar aquela pessoa que é pontual, né? Porque aquele ônus passa para os demais condôminos. Porque o condomínio... Mas... Ele nada mais é, né, Zé? O condomínio ele nada mais é do que ratear as despesas. Então vamos nós 3 aqui num restaurante comer e você paga e fala assim, não, depois você dá a tua parte, eu não dou. Aí no dia seguinte a gente vai de novo, aí você paga, depois você dá... E aí vai chegar uma hora e você vai falar assim, peraí, eu estou pagando sempre. E o condomínio é mais ou menos isso. Né? Você usufrui da luz, do elevador, dos funcionários do prédio, você usufrui de todo o problema do condomínio, a estrutura e não paga. Principalmente depois do Código Civil de 2002, foi uma redução da multa para 2%. Então, uma multa de 2% hoje é barato. Então, foram sendo perseguidos mecanismos de como brigar aquela pessoa que não paga a pagar. Se é que 2%, às vezes ele vale a pena, 2% eu pago daqui a um mês, é mais fácil eu pagar 2% ano, vou deixar o dinheiro investido. Porque se eu pegar no cheque especial, por exemplo... É 2% ao mês. Não, 2% de multa uma vez só. Não, você pode e tem a correção juros, monetária. Mas mesmo assim, vamos supor que somando tudo e fazendo a média de 2,5% ao mês. Se ele for pegar o dinheiro no cheque especial para pagar o condomínio, ele vai pagar 12%, 14%. Então não vale a pena para ele ir no crédito para pagar o condomínio. Então os condomínios eles foram procurando formas de fazer esse inadimplente pagar. E a última forma que foi sendo tentada na justiça, até que conseguiram decisões favoráveis, é o protesto do boleto condominial. E no caso do IPTU, já é maior a penalidade, até porque se passar o ano começa a cobrar honorários da Procuradoria tudo, mas eles estão procurando também, para tentar reduzir a inadimplência, inscrever nos cadastros de crédito para ver se resolve a questão. E o síndico não pode fazer nenhuma restrição. Fala, olha, tem academia no prédio, a piscina, você não paga condomínio, você não pode... Isso não. Isso não exatamente, porque mas também... se você não pagar a mensalidade do clube que eu sou sócio, vai chegar uma hora e falar, olha, você não pode entrar aqui. Presume-se que como condomínio... presume-se não, na verdade é assim. No condomínio se é dono da unidade de uma fração do todo. Então, como aquilo é dele, ele não pode ser proibido de acessar uma parte do todo que é dele. Sim. Isso também a justiça foi decidindo. Então, essas medidas não podem ser adotadas contra o condômino, como, por exemplo, a faculdade também, ou uma escola, não poderia impedir no meio do ano, ou depois que é feita a matrícula, fazer prova ou frequentar aulas, se a matrícula for feita. É que eu penso assim, né, num caso desse, acontece, por exemplo, hoje tem muita gente que perdeu emprego, né? Então, se a pessoa tem uma história de... Mas eu acho que conversando que você resolve, exatamente, né? que vale ao bom senso. Então, o síndico, ele omissão pode... é o problema, né? Exatamente, Omissão. porque você perdeu o emprego, você sempre foi pontual, você fala, olha, eu vou ter aí uma dificuldade, mas eu vou pagar dentro das minhas possibilidades. É uma coisa. Agora, tem aquele vizinho que não paga e viaja para o exterior, troca de carro, aí e fica você difícil, fala, pô, e aí? Como Mas é que você fica, sabe né? que eu já vi condomínios que, tipo a parte hotel, né, flat, e a luz está integrada no condomínio, a água está integrada no condomínio, e eles cortam a luz. Na inadimplência eles cortam, eu não sei onde é que está a legalidade nisso. Se for é uma situação diferente, é um outro regime jurídico, na verdade. Em tese... Porque a partir do momento que a CPFL ou a Electro, seja lá qual for a concessionária, pode cortar por inadimplência, por falta de pagamento,
Por que o condomínio não pode cortar? No caso de um flat ou de apart hotel, se for fixado em diárias ou em meses fixos, é discutível se pode ou não, mas é mais tranquilo cortar, por exemplo, do que no caso cortar a luz, o proprietário, a luz está no meu nome, eu vou cortar a luz porque você não está me pagando, aí já não seria permitido, por exemplo, seria uma forma de coação ao pagamento, mas é um regime jurídico diferente. Em tese, há discussão se poderia ou não cortar. Eu acredito que a questão de direito do consumidor é uma das grandes evoluções da nossa sociedade como um todo. Porque você tem informação vasta, mas precisa equilibrar bem essa balança, que aqui a gente também convive na comunicação da CDL. Tem uma máxima que o cliente tem que entender que nem às vezes ele não tem razão. Né? Tem aquela máxima, né? O cliente tem sempre razão. O Código do Código de Defesa do Consumidor acho que está bem delineado isso. Já várias jurisprudências. Que os clientes hoje com o Código de Defesa do Consumidor, eles manipulam de acordo com a sua conveniência. Então, por exemplo, o caso dos 7 dias que você falou, do arrependimento. O arrependimento ele existe para a internet. Compra à distância. Compra à distância, catálogo, revista, internet, onde qualquer tipo de e-mail que a pessoa não comprou em loco. E os clientes, às vezes, eles manipulam de uma forma de que, não, eu quero devolver porque eu tenho direito, está no Código do Consumidor, eu quero meu dinheiro de volta. Às vezes por motivos não muito justos, por motivos do tipo, não gostei do produto, ou porque ele viu em algum outro local mais barato. E aí ele faz essa exigência e já teve casos até de PROCON das pessoas reclamarem. Eu já vi no CDL de gente reclamar. Bom esclarecer isso. O prazo de troca de 7 dias, que pode até ser mais se o fornecedor conceder. Não é troca, não, é arrependimento. Prazo de arrependimento, no caso. Artigo 49, parágrafo único, ele coloca. Pode desistir da compra em 7 dias. Tem fornecedor que até dá 30, mas isso é para compra à distância. Compra pela internet, por telefone, por catálogo. Por que existe isso? Então a gente tem que entender o sentido da lei. Por que a lei está lá esse artigo, que pode se arrepender em 7 dias? Porque quando compra pela internet ou pela revista, você não está pegando o produto, não vê a cor real, não vê a funcionalidade dele, não vê o cheiro, não vê o tamanho. Então, o que não ocorre isso na loja? Na loja você pode pegar, você pode vestir, você pode... Então, esse prazo existe para quando o consumidor não consegue... testar o produto, apalpar o produto. Então, essa que é o sentido da lei. Tem uma lógica, por isso que não se aplica nas compras quando é feita no próprio estabelecimento. Que o Nicolau esclarece isso, porque é recorrente essa dúvida na loja física. Na loja física, você dizia o mesmo direto as pessoas, não, porque eu tenho direito, eu quero meu dinheiro de volta. Não, você pode... Aí as lojas, na sua maioria, por uma questão de gentileza ao cliente. Fidelização ao cliente. Oferece um outro produto, ou pode escolher um outro produto e aceite. Se o produto não for embalagem, às vezes blister, ou embalagem violável, né? Por exemplo, blister, para quem não sabe, é aquelas embalagens lacradas, né? De plástico, que tem que cortar. Aí fica complicado para o comerciante colocar de volta a mercadoria na prateleira e também não pode devolver fabricante porque não tem defeito. Se tivesse um defeito. Então, quando não é nesses casos, mas mesmo assim é bom frisar que se o comerciante ele prometer a troca, olha, eu posso trocar em 7 dias, eu aceito de volta e te devolvo o dinheiro em 1 semana. Ele tem que cumprir, porque é informação contratual, e sendo informação contratual, ela tem que ser cumprida. Daniel Haddad, advogado, especialista em direito do consumidor, até da comissão da OAB de direitos do consumidor, né, Daniel? Isso. Muito esclarecedora a sua presença, uma satisfação te receber aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Olha, só para te lembrar agora, você que é pai novo, filho não tem direito à troca nem à devolução. Eu estou com o meu há 26 anos e a minha filha há 31. É verdade. Mas a minha não trocaria por nada. Por nada, né? É bacana, né? Tá certo. Daniel Haddad. Daqui a pouquinho o Dr. Ricardo Camilo de Almeida, médico patologista. Nicolau Beide permanece conosco. CDL TV volta já. De volta com a segunda parte do programa de hoje, programa CDL TV, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vamos receber agora um novo convidado, que também já é de casa, médico patologista, Dr. Ricardo Camilo de Almeida. E permanece na bancada o comentarista fixo do programa e presidente da CDL Santos Praia, que capitaneia esse projeto de comunicação, o Nicolau Obeide. Doutor Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Zé e Nicolau, muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Toda nossa. E final de novembro, né? Novembro Azul, hoje com um grau de esclarecimento maior, uma resistência menor às medidas preventivas contra o câncer de próstata, doutor Ricardo. Perfeito.
O Novembro Azul, ele já está no calendário bem consolidado como o Outubro Rosa. O que está ocorrendo é a ampliação do conceito do Novembro Azul, não só mais para a próstata, mas também para a saúde do homem como um todo, então envolvendo testículo e pênis. E você estava comentando conosco que tem intercorrências agora muito mais frequentes de testículo. Verdade. O que está ocorrendo é que a nossa população, o número de DSTs está aumentando. As pessoas estão esquecendo de usar preservativos, estão se expondo mais a doenças sexualmente transmissíveis. Então, o HPV é uma realidade hoje no nosso meio, tanto que o governo, para breve, iniciará a vacinação dos meninos também para o HPV. Houve uma diminuição do número de doses de 3 para 2. Embora existam estudos que demonstraram, na verdade, que não houve uma perda da reação, porque uma coisa é você vacinar, outra coisa é a pessoa se tornar imunizada, né? Então, parece que não houve essa perda, mas, de fato, eu acredito que muito impactou para diminuir o custo. O nosso governo enfrenta uma crise financeira e para ampliar... A população também tem que colaborar, né? Lógico. Muita gente... Acho que também a AIDS foi uma das coisas que mais assustou nos anos 90, 80, 90, e aí com a melhora da medicina, com a evolução, né, com esses... Houve o controle e o pessoal remédios, relaxou, porque a AIDS hoje já fala que não mata, mas mata. Verdade. Mata, mas tem controles com os remédios. Na verdade, o que mata não é propriamente a AIDS, são as doenças oportunistas que, com a queda do sistema imune, possibilita o surgimento. É uma doença de imunidade, né? Veja, agora, Nicolau, eu acho que o pessoal está relaxando muito e também essa geração. E se nós fizermos as contas, a AIDS ela atacou bem forte nos anos 80, final dos anos 80, perdemos aí grandes nomes, artistas, né? Uhum. E os anos 90. Então, se você fizer uma conta aí, quem nasceu em 95 ou em 90, por exemplo, né, que já começou a ter os coquetéis, que já começou a aliviar, hoje está com 26 anos de idade, em plena atividade sexual, e 26 anos de idade, e não tem... E não vivenciou o medo. E aquela morte sofrida, de paciente caquético. Foi uma epidemia. Não tem mais esse estigma da pessoa ficar socialmente rotulada como portador da AIDS, da doença mesmo. Que uma coisa é ser soropositivo, outra é contrair a doença. Às vezes a pessoa tem o vírus, mas não tem a doença desenvolvida, correto? Perfeito. Eu vi até uma reportagem até curiosa, não sei se o doutor sabe disso. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que foi no Zaire, não lembro que país da África, eles têm tradicionalmente uma cultura de que tem uma pessoa que é da tribo e essa pessoa ela é chamada pelo pai da família quando a menina tem 15, 16 anos para inicializar a menina, a filha, na vida sexual. É interessante, né, esses conceitos... regionalismos, são conceitos... conceitos da África, é muito né? interessante. Ele chama, é um cara que é da tribo, ele vai lá e tira a virgindade da menina e inicializa a vida sexual dela. E esses dias, um muito famoso lá nesse país, o governo, inclusive, o chamou, parece que ele foi preso, inclusive, porque ele é soro positivo. E me parece que esse tipo de atividade tem que ser com ele sem proteção, sem nenhum tipo de proteção. Então, às vezes é uma cultura meio... cultura ancestral. E por isso que tem disseminado demais nesses países da África. Mas na nossa realidade aqui, embora não seja a nossa cultura nada similar a isso, mas a juventude tem evitado o uso de preservativo, de condutas mais seguras no sexo. Então, doenças que não eram tão prevalentes como gonorreia, casos de infecções que levam a inflamações do testículo no homem, como orquites, que levam à infertilidade, hoje estão ressurgindo de forma bem assustadora, sem contar doenças do pênis. No laboratório... Sífilis, né? Sífilis também tem aumentado, cancro, né? Mas o HPV... Qual é o nome científico do cancro? Qual dos cancros? Tem o cancro mole e o cancro mole duro. E cancro duro. Isso, uma é a dovanose e a outra é a sífilis, que é o treponema pálido. O que ocorre, o que eu ia comentar, era
hoje o Brasil só perde para a Índia no número absoluto de câncer de pênis. E é um câncer que é mutilante. O homem, quando tem um câncer de pênis, ele vai ser amputado. Então, é uma falta de higiene, né? Principalmente. Falta de higiene, principalmente. Falta de higiene é 90% da realidade. Diferente da mulher, o pênis é um órgão externo. Então, deveria a pessoa olhar para o próprio pênis, lavar, ter o hábito de manipular, lógico, e na verdade... eu acho que, se eu não me engano, também me corrija se eu estiver errado, os judeus, eles têm o costume da circuncisão ao nascimento. E eu pesquisei um pouco para saber o porquê disso, era exatamente milenar, né, uma cultura milenar, que aonde tinham problemas com... É porque vários homens acabam não exteriorizando a glande, que é a extremidade do pênis. Isso. Então, aquilo ficando fechado, acaba proliferando bactérias e aí afetando de forma significativa até a reprodução do e até a transmissão, né, para a esposa. Claro, nós estamos aí falando de coisas muito interligadas, né? Que o doutor falou do HPV, contaminação, o homem que transmite. Perfeito, a maior parte. As meninas sendo vacinadas, né? E aí o HPV, ele pode evoluir para um câncer do colo do útero. Também. Câncer de pênis, você vê, tem um circuito aí que realmente tem que ter muita atenção, né? Sim, são problemas de saúde pública. As consequências são todas interligadas, né? Sim, são problemas de saúde pública e que eu acho que, como o Nicolau bem colocou, começa pela própria conscientização da pessoa. A pessoa precisa procurar sanar dúvidas para poder tomar condutas que evitem tais doenças, né? Que acabam sendo de gravidade muito importante e levando a infertilidade, perda de libido, porque muitas dessas doenças causam dor na relação e uma série de complicações psicossomáticas até, né? A pessoa, ela se sente envergonhada, muitas vezes evita contatos, é uma doença que acaba muito mais... Nós tivemos aí um pouquinho diferente, nós tivemos algum tempo atrás, uma campanha muito forte antitabagista. Eu acho que foi nos anos 90, né, Zé? Mais ou menos isso. Isso. Muito forte antitabagista, onde se pegou pesado, mostrando pessoas com câncer de pulmão, com câncer na boca, de garganta, de faringe. E houve uma diminuição tão grande naquela época do consumo do cigarro, que até empresas grandes como Souza Cruz e tem a outra Philip Morris, né, tiveram dificuldades financeiras no nosso país e chegaram, acho que a Souza Cruz nem existe mais, acho que entrou em concordato, não lembro se foi a Souza Cruz. E aí afrouxou de novo. Mas aí, Nicolau, esse tipo de propaganda, eu acho diminuiu o consumo mesmo. Mas na verdade o que eu acho, a diferença dessa abordagem para uma doença sexualmente transmissível é que o cigarro era rotulado como status, era uma coisa chique. Era uma coisa... homens com piteira nos filmes, isso, né? Verdade. Tinha uma outra caracterização. Agora, você vai mudar a caracterização do sexo? Não tem como. Mas é promiscuidade, né? Sim, mas veja, esse tipo de postura hoje, você vê, tem meninas, rapazes, que o legal é fazer sexo com várias pessoas ao mesmo tempo e em grandes quantidades e sem preocupação. E aí entra toda uma sequência de discussões e consequências. Veja, o número de gravidezes indesejadas. Sim. Então, é muito mais grave. Eu acho que a comparação é válida. Claro, é um modelo de êxito, sim, mas não dá para simplificar para a doença sexualmente transmissível. Eu quis só fazer o comparativo na parte da divulgação e que tem que assustar a população. Isso eu concordo. E não é assustar com mentira, assustar com realidade. Com a consequência. É a consequência, a realidade. E às vezes a coisa fica meio submersa, né? Porque fica assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala. Então fala, gente, sexo sem proteção mata. Exatamente. Tudo que foi falado aqui seria evitado com sexo protegido. Veja, a prevenção, e faz o sexo do mesmo jeito. E veja, mas também tudo parte, a prevenção que o Zé tanto bate, que sempre ele valora bastante, as pessoas têm que ter essa valoração, que a prevenção é sempre o caminho mais econômico e mais viável.
Veja, todo mundo sabe como é que prolifera o mosquito da dengue. E quantas vezes já foi dito isso, todo mundo acho que em algum momento já escutou ou já foi picado. Poxa, e mesmo assim é uma dificuldade para se ter o mínimo de controle da infestação. Aí eu também vou discordar um pouquinho do senhor. Eu acho que nós temos um problema também de ordem pública. Nós temos ruas, calçadas com acúmulos de água. Não, você não discordou, você concordou, porque o outro também tem a parte pública. Porque é um problema público. Olha só quem veio aqui fazer uma visita. Olha ele aí. Eu acho que nós inimigo público número 1 no verão, Aedes aegypti. Porque se nós formos olhar, nós temos uma cidade quase, se não 100%, uma cidade quase 100% asfaltada. Uma cidade totalmente urbanizada. Santos é uma cidade totalmente urbanizada. Não temos grandes problemas. E temos aí vários acúmulos de águas em várias calçadas. Verdade. Né? Calçada que é obrigação do munícipe consertar, e a prefeitura tem que fazer a sua parte no sentido de cobrar daquele munícipe o conserto, ou seja, fiscalizar, como temos também órgãos da prefeitura, como se você andar pela ciclovia da praia, você vê várias poças de águas das ciclovias. Você vê ciclovias, calçadas, cantos de rua. Então, eu acho que não adianta você falar para a população, olha, cuidado, não deixe baldinho com água, plantinha, pratinho, como tem equipes aí, inclusive a prefeitura tem colocado, hoje, por coincidência, estiveram lá no meu prédio, dando uma olhada, eles sempre estão ali, pegam o nome, pegam o número do aparelho. País tropical... Mas é complicado, tem que olhar também, porque prolifera. Você olha as guias, meio fio de calçada, depois de uma chuva, leva dias e dias para desaparecer. Aquela água só some dali por evaporação. Até então, por evaporação, 2, 3 dias. Mosquito, quanto tempo ele precisa? É suficiente para ele maturar. E é uma série de doenças já, né? A dengue já com uma vacina, né? Na vacina da dengue, por enquanto, essa da Sanofi Pasteur, eu pessoalmente, é uma vacina válida, mas ela causa pouca imunogenicidade, ou seja, a proteção que o indivíduo tem com essa vacina é muito pouco. Ele é pouco mais do que você jogar uma moeda para o alto da sorte. É em torno de 60%. Sim. Tem a eficácia dela não é muito grande. Não. Temos que esperar ainda, que está sendo esperado uma qualidade melhor da produzida pelo Instituto Butantan, mas que ainda não finalizou. Mas aí o que varia no caso da eficácia da vacina? É a imunidade da pessoa que tomou? Na verdade, o que é o estado que a pessoa se encontra? Não, o grande alvo de qualquer vacinação é possibilitar a produção de anticorpo. Então, por exemplo, vamos pegar a hepatite, que já é uma vacina de qualidade muito boa e que está na rede pública. Uma vacina de hepatite, ela é dividida em 3 doses. Por que 3 doses? Por que não uma só, não? Porque apenas uma vez a exposição àquele agente que vai fazer o seu organismo produzir a defesa, que chama anticorpo, não é suficiente. E essa vacina da dengue, que está comercializando, tem disponibilizada hoje no mercado, é cara para um resultado pífio, um resultado pequeno. Qualquer lugar, menos de 80% não é nem aceito. É isso versus nada. Só que existem os efeitos colaterais. Essa vacina pode dar algum efeito hepatotrópico, ou seja, pode dar alguma alteração do fígado, pode dar para outros alteração renal. É uma vacina ainda pouco estudada. Eu, pessoalmente... Não se sabe ainda as acho consequências. Que, assim, veja, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que para pessoas que têm um alto risco de desenvolver uma dengue hemorrágica, tudo bem. Para uma pessoa sã, não. Seria uma população muito específica, mas veja, isso que não nos ouçam os donos dos laboratórios, os produtores, né? Porque, não somos nós aqui, não tem então, porque o que acontece? Eu acho que para dar para uma população, por isso que eu acredito que não entrou no calendário vacinal, é muito pouco custo, a relação custo-benefício não é favorável. Bom, agora, Ricardo, doutor Ricardo, lógico que temos... Doutor, então, agora no verão a preocupação é redobrada, né? Para a combinabilização da dengue, já existe vacina e tudo mais, mas nós tivemos até, por ocasião dos Jogos Olímpicos, umas delegações que não vieram para cá por conta do medo do Zika vírus, né?
do Zika vírus também transmitido pelo nosso querido amigo Aedes aegypti. Zika, chikungunya e a Zika. Agora, o Ministério, junto com a Organização Mundial de Saúde, estão revendo os critérios, porque algumas, não só a microcefalia, como algumas alterações motoras e desenvolvimento também foram detectadas. Então, parece que a complexidade da infestação é muito grande. Por outro lado, a Zika perdeu o status de pandemia. O que é pandemia? É quando acomete uma área muito grande, fora de expectativas, então suplanta qualquer número esperado em uma área significativamente grande, como o próprio planeta. A Organização Mundial de Saúde tinha dado uma pandemia global, ou seja, um alerta para que todos os países poderiam estar expostos, mas que esse alerta já foi reduzido e mantém apenas em países tropicais, onde não está tendo êxito por todos os pontos que o Nicolau levantou e também por causa da própria população, a infestação, o número de mosquitos todo verão volta. Eu ouvi falar que também ela permaneceria 48 horas no esperma, é verdadeiro isso? Na verdade, mais do que 48 horas. No esperma. Tanto que é recomendado para quem vai para a área onde está tendo surto, que é um aumento pontual do número de casos, ficar 6 meses usando sem engravidar, mesmo o homem. A mulher não foi só o rapaz, ou o marido, que quer que seja. 6 meses sem fazer sexo, sem preservativo, com o intuito de gestação, pelo risco de desenvolvimento do vírus. É um vírus que ainda está sendo estudado, é um vírus que tinha pouco conhecimento e que se mostra muito agressivo, muito agressivo. Não, mas ele é um mutante? Não. Para nossa sorte, diferente de um HPV que existem diversas cepas, esse vírus, ele é um vírus estável, por isso da infelicidade daquele ex-ministro de falar todo mundo pegue para ficar imunizado. Na verdade, aquela besteira que ele falou tem um porquê, que a pessoa ela desenvolve uma imunidade e não vai ter uma segunda vez, né? Bom, deixa eu falar para vocês do Sicredi mais uma vez, é uma satisfação ter o Sicredi conosco aqui, para você conhecer, ser um associado, né, do Sicredi, que é no modelo do cooperativismo. Você é uma espécie de dono da entidade lá e tem um funcionamento similar a um banco, como você conhece, né? Você tem esse cartão de crédito, de débito, conta de pessoa física, de pessoa jurídica, você tem linhas de financiamento, seguros, financiamento para você comprar o seu carro e muito mais. O Sicredi tem muita solidez e está crescendo cada vez mais em todo o Brasil. Aqui na Baixada não é diferente. Além da agência do centro, na Bandolbeno 29, que você deve visitar, tomar um café com toda a equipe do Sicredi. Aí o telefone, inclusive, está à sua disposição, está na tela, 3219-4077. Você pode acessar o site sicredi.com.br, que vai ter uma nova agência em Santos. Nós recomendamos o Sicredi, que inclusive é parceiro de todos os lojistas aí da CDL Santos Praia e parceiros do nosso projeto, o CDL TV. Um grande abraço a toda a equipe do Sicredi, sempre nos prestigiando. Bom, Zika, evidentemente, uma preocupação muito grande, e outras menos frequentes, talvez, como chikungunya e a síndrome de Guillain-Barré. Ainda preocupam muito? A Guillain-Barré é uma consequência, né? Ela não é transmitida, a Guillain-Barré é uma condição de alguns indivíduos, uma porcentagem variável, de acordo com a população, onde, após o estímulo causado pelo vírus, há uma agressão dos nervos e a pessoa vai tendo paralisia. Geralmente essa paralisia ela é ascendente, pode ser descendente, mas muitas vezes ascendente. Quando chega na região do tórax, a pessoa chega a precisar de ventilação mecânica, porque paralisa a musculação, paralisa até a respiração, e a pessoa morreria de falta de ar. Mas aí seria uma sequência da Zika? Uma consequência. Agravante. A pessoa foi infectada pelo vírus e o sistema imune dela produz anticorpo. Esse anticorpo, ele vai ser produzido e ele acaba atacando, falando de uma forma mais simples, órgãos que não deveriam ser atacados. Ele não está atacando o vírus, ele vai atacar os nervos.
Então, é uma reação, entre aspas, é um defeito. Na verdade, é uma hiperresposta. A pessoa vai responder além do necessário. E ataca o seu próprio organismo. Exato. E a chikungunya? A chikungunya ela tem uma resposta diferente, ela costuma afetar de uma outra forma. Ela é mais parecida com a dengue, né? Ela não tem, por enquanto, não está descrito nenhuma consequência na gestação, e nem também casos tão frequentes de Zika. Mas o problema da chikungunya é o rebote. Então, a pessoa fica boa, aí sem se infectar, ela volta a apresentar todo o quadro de novo. Isso daí a pessoa fica... Vamos falar assim, fazer uma analogia bem tosca, como um LSD. Dá um efeito rebote. Está lá e ela volta a ficar doente, mesmo sem ter sido novamente exposto. Uma reação do vírus. É uma volta a ter a resposta ao vírus. Bom, agora o Nicolau tocou no ponto importante mesmo. Até que ponto a população está mobilizada para evitar esse contágio? E tem outro fato também que me preocupa muito agora, vou perguntar para o doutor Ricardo, que aconteceu recentemente, que foi a paralisação da coleta de lixo em muitas cidades. Nesse momento que, felizmente, a temperatura não aumentou tanto, mas agora também, pelo que eu sei, o mosquito já adquiriu uma resistência a temperaturas mais frias, né? E o que tem chovido, né? Exatamente. Não é uma preocupação a mais? Completamente bem colocado, Zé, porque, veja, esses lixos, eles têm várias áreas onde podem poçar e ser focos de proliferação. Na verdade, o lixo, a quantidade de lixo produzida no Brasil é muito significativa. Em países desenvolvidos, a quantidade de lixo por habitante é menor. A gente descarta muita coisa ainda viável e ainda não há um hábito tão bem consolidado de estímulo à reciclagem. Eu até comentei, quando tive a oportunidade, que acho que o poder público deveria incentivar, afetando aonde a população é mais sensível, no bolso. Quem recicla teria algum tipo de benefício, porque hoje é praticamente como uma doação de sangue. Você doa algo que tem uma valoração porque você é uma boa pessoa. E isso daí Mas esperar... não temos nem lixo reciclado ainda na cidade, cidades desenvolvidas. Então, Nicolau, a coleta seleta de lixo não existe em Santos. Para que aí volta o ponto que você bem levantou. O poder público, ele falha. Desculpe me interromper. Coleta de óleo de cozinha é feito por pessoas particulares. Então, porque não tem incentivo nenhum. Temos que voltar a conversar e estimular o serviço público a fazer a parte deles. Doutor Ricardo Camelo de Almeida, muito obrigado pela presença mais uma vez. Nicolau Obeide também. Sempre um prazer. Obrigado, né? Queremos aqui agradecer ao Messias Sanfoneiro. O Messias mandou pra gente aí o seu DVD, né? E nós agradecemos demais essa gentileza, ele que ouve sempre o nosso programa. Obrigado à nossa produção, equipe técnica, aos nossos participantes, a você de casa. CDL TV volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.